Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Excel Coaching. Hoje a gente vai ver como alterar a largura e a altura de uma linha ou coluna, bem como exibir e ocultar elas. Bem, para exemplificar aqui eu tenho uma tabela que eu propositalmente aumentei a altura de algumas linhas, a largura de algumas colunas, para mostrar para vocês o funcionamento. Bem, quando a gente passa o cursor na extremidade de uma coluna ou outra, ou de uma linha e outra, o cursor vai alterar. Quando a gente seleciona essa opção, tocando na extremidade, a gente vai ver que no Excel vai aparecer uma opção aqui de aumentar ou diminuir a largura. Claro que clicando o mouse e arrastando, eu vou ter como alterar de forma manual a largura da nossa linha ou da nossa coluna. Como vocês podem ver aqui, eu estou alterando a largura da minha coluna. Se eu achei a alteração válida, eu venho aqui, solto o mouse, que a minha coluna vai alterar a largura dela de forma automática. Bem, em alguns casos isso é interessante, a gente consegue fazer isso de manual, mas pense, se a gente tem uma tabela muito grande, fazer essa alteração coluna por coluna ou em linha por linha vai ser muito desgastante. Então aqui a gente tem algumas opções e ferramentas que a gente precisa aprender para saber manusear melhor o Excel. Bem, a primeira delas é que a gente consegue definir a largura ou altura de uma linha ou de uma coluna de forma automática. Basta dar 2 cliques nela. Então ela vai buscar na minha coluna completa qual é a célula que tem a maior quantidade de dados inseridos, seja uma fonte ou algum número, então vai procurar pelo maior tamanho de cada célula e vai definir aquela célula como referência para a largura da nossa coluna neste caso. Então ele encontrou essa célula aqui do capacitor como a maior e vai definir uma pequena margenzinha a partir disso para definir a largura da nossa coluna. Então vocês viram que foi alterada. Neste caso aqui da coluna C, na teoria, ele vai procurar quantidade e vai utilizar quantidade como a célula de referência para a largura. Clicamos 2 vezes aqui e vocês viram que a alteração foi feita. Em alguns casos isso é interessante, mas às vezes você quer uma planilha com a largura de coluna ou a altura de uma linha específica. Para isso a gente pode determinar isso de forma manual. A primeira coisa que a gente pode fazer é vir aqui e selecionar uma série de linhas e colunas. Basta selecionarmos as colunas ou linhas nas quais queremos trabalhar, apertamos o Shift aqui e vamos selecionar a coluna B até a coluna E. Eu posso fazer de 2 maneiras. A primeira maneira é indo em uma das extremidades de cada coluna e aumentando o tamanho. Vocês viram aqui que neste caso eu diminuí. Ou eu posso selecionar uma outra coluna aqui, ou utilizar essa mesma de referência e aumentar a largura. A gente consegue ver que está aumentando, pois se alterarmos o movimento do mouse para a direita, ele vai aumentar, e se fizermos para a esquerda, ele vai diminuir. Claro que com um clique no botão esquerdo do mouse sempre apertado. Terminamos de selecionar a largura, basta saltarmos que ele vai fazer essa alteração de forma automática. A gente consegue fazer essa alteração mais precisa também. Para isso, a gente clica com o botão direito com as células selecionadas e vamos aqui e escolhemos largura da coluna. Então aqui a gente consegue colocar uma largura mais precisa. Vamos colocar aqui, por exemplo, 25. Então todas as nossas colunas aqui terão a largura de 25. O mesmo se aplica para linhas também. Tanto a questão de procurar a célula para ele ter uma referência de tamanho, quanto a questão de fazer essa seleção e aumentar a altura em série. Então a gente consegue fazer isso também. Outra coisa interessante que a gente tem no nosso Excel é a questão de ocultar ou exibir uma linha ou uma coluna que queremos. Bem, nessa tabela aqui podemos, por exemplo, ocultar a coluna quantidades. Pode ser que não seja necessário, pode ser que a nossa tabela fique muito tumultuada, a gente não precisa exibir essa coluna. Então, para isso, vamos aqui, selecionamos a coluna e selecionamos a opção ocultar. Então a coluna foi oculta. Ela não foi excluída, ela somente foi oculta à nossa visão. Como a gente consegue descobrir que existem colunas ocultas em nossos projetos do Excel? Basta vir aqui em visualização de colunas ou visualização de linhas, vocês vão perceber que existe entre a minha coluna B e a minha coluna D uma espécie de demarcação. Essa demarcação aqui significa que existe uma coluna ou um conjunto de colunas ocultos entre essas duas colunas. Então basta vir aqui e selecionarmos a coluna B. Depois disso, com o Shift apertado, seleciono a coluna D. Clico com o botão direito no mouse e seleciono a opção Reexibir. Que todas as colunas que estão entre B e D serão reexibidas. Então eu posso fazer isso com uma coluna,
com um conjunto de colunas, por exemplo, de H a L, venho aqui e oculto. Vocês perceberam que existe essa demarcação entre a coluna G e M. E a gente consegue fazer essa movimentação entre colunas. Perceberam aqui também que a movimentação entre colunas não passou pelas minhas colunas ocultas. A gente consegue fazer a visualização ou modificação de algum dado somente com células que estão sendo exibidas na nossa planilha. Então é uma ferramenta também que a gente consegue proteger algumas células importantes para o nosso projeto. A gente vai conseguir de qualquer forma fazer operações com elas, elas só serão ocultas para o usuário final.